uma sessão, quando a gente dorme, o espírito começa toda uma vivência. O corpo está ali na cama, mas o espírito está mais vivo, ele fica liberto, né, dos liames da carne, e aí sim que ele pode ter uma vida mais plena, né? E nós falamos largamente quarta-feira sobre isso, e ficou hoje a orientação mais específica sobre como então dormir, como preparar-se para dormir, porque nós vimos que todas as nossas atitudes foram aprendidas. Tudo que nós fazemos, nós tivemos que aprender através dos milênios. Tivemos que aprender a dormir, aprender a falar, aprender a andar, tudo foi aprendido. Hoje nós fazemos movimentos super sofisticados, né? A gente abotou um botãozinho, né? O relojoeiro mexe com um parafusinho, mas são movimentos sofisticados, né? Os nossos irmãos animais nem sonham com isso ainda. Então, através dos milênios, nós aprendemos a dormir e a sair do corpo enquanto dormimos. Um cão dorme, ele não sai do corpo. Nós dormimos e podemos sair do corpo, mas estamos ainda tão atrasados que não temos consciência disso e nem aproveitamos essa oportunidade para refazer-nos e para crescer. Nós não aproveitamos a oportunidade do sono. Então é isso que a gente quer hoje, passar essa responsabilidade que é dormir e aproveitar essa oportunidade, né? Então, o que é dormir com responsabilidade? Aliás, já deu para nós percebermos que não dá para fazer nada sem responsabilidade, né? É uma responsabilidade imensa. Cada atitude nossa tem que ser pensada, repensada, vai ter uma reação. É uma ação que vai ter uma reação contrária, de igual intensidade. Viver, dizia Guimarães Rosa, não é que viver é difícil. E nós temos que dormir com responsabilidade. O que seria dormir com responsabilidade? Primeiro, orando, fazendo uma prece. Não se deve dormir sem a prece. É fundamental, porque a prece, ela é um ato de estar em contato com o psiquismo maior. Orar, né, se colocar em contato com o psiquismo maior. Olha só, é como se dissesse assim: agora eu quero estar em contato com outras energias. É claro também que não vale, dizíamos na quarta-feira, que não vale a pessoa passar o dia todo em maledicências, em comportamentos agressivos, depois na hora de dormir, agora eu preciso largar tudo isso, porque agora eu vou dormir, de repente eu caio nas malhas dos espíritos infelizes. Não é assim. Todo dia é uma vivência para o adormecer do corpo e a vida do espírito. Mas o orar prepara o espírito mais especificamente para dormir. E uma boa leitura é muito importante. Porque nós dizíamos na quarta-feira que as pessoas têm muita dificuldade de descongestionar o cérebro. Então o cérebro não relaxa, né? Congestionado, não relaxa, e a pessoa não consegue dormir. Há problemas, todo mundo tem problemas, né? Só que umas pessoas conseguem se desvencilhar dos problemas e adormecer, outros não conseguem. Ficam pensando no que aconteceu do dia, nas coisas que aconteceram, na conta que tem que partir, e não conseguem dormir. Então é muito comum a pessoa, inclusive, ir ao médico para pedir remédio para dormir. E, infelizmente, André Luiz diz que o médico vai tratar o corpo e a alma. Ele vai entender que a pessoa não tem que dormir levada por medicamento, mesmo porque não vai ser um sono refazedor. E mais, ela vai perder, ela passa para o mundo espiritual cambaleante. O perispírito é atingido pela droga e ele passa cambaleando para o mundo espiritual e não tem vivência, ele fica bobado, não tem vivência espiritual, não aproveita a chance do sono.
Então, descongestionar o cérebro é ter uma bela leitura antes de dormir. Uma página, de preferência uma página didática que nos ensine, porque aquilo vai movimentar, não é, o nosso cérebro, vai nos desligar daqueles problemas diários, não vai nos levar a outros problemas, como o romance muitas vezes faz, né? Então aquela leitura vai nos preparar para o sono. E depois de ter lido, voltar, quando fechar o livro, que pontos que eu mais gostei nessa leitura, que podem me ficar, não precisa ser muitas páginas, mas o que me ficou dessa leitura, o que eu gostei muito é isso vai dar aquilo, como fosse gravar no computador, né? Você faz um texto e você aperta ali o salvar. É como o cérebro é um computador, então é salvar aquele conhecimento num cantinho do cérebro. Depois meditou, guardou aquilo, ajeitou certinho, então aquilo já faz parte agora dos meus conhecimentos, aquilo faz parte das minhas aquisições. Meditar sobre aquela maravilha que foi lido, não é? E aí a pessoa está preparada para dormir. Muita gente que não conseguia dormir depois desses exercícios maravilhosos. Agora veja bem, depois disso, ela está num patamar psíquico, pronta para entrar no mundo espiritual superior, né, junto com entidades superiores. Por que então? Promover o relaxamento cerebral é muito importante, porque nos desliga dos nossos problemas e liga a nossa trajetória do sono. Ligar-se à trajetória do sono. Essa é a intenção da leitura, da meditação, da prece. Ligar-se à trajetória do sono, porque o sono tem uma trajetória. É a nossa outra vida. A gente dorme 6, 8 horas. É a nossa outra vida. Então há uma trajetória, há uma vivência, há um aprendizado, há reencontros, há acerto de contas, há vislumbres do futuro, como vamos ver. Então é muito importante nós estarmos ligados à nossa trajetória do sono, que é a nossa vivência psíquica. Aqui nesse mundo eu tenho minha vivência física, eu vivo a vida de relação, eu uso o meu corpo físico, mas lá é a minha vivência psíquica, porque eu só vou usar o perispírito, o meu corpo perispiritual. E a minha mente que vai viver intensamente, né? Muito bem, então, se essa vivência é intensa, ela vai me levar a entrar em contato com espíritos superiores que vão me ajudar a crescer. É como se no mundo físico mesmo, aqui quando a gente convive com pessoas já mais preparadas, nós acabamos aprendendo dela, né? A pessoa às vezes vai trabalhar com um profissional, às vezes não, é sempre, não é? Vai trabalhar com um chefe que tem um bom conhecimento e a gente aprende dele. Aliás, a pessoa vai estagiar mesmo, fui estagiar, porque ela foi trabalhar, alguns que já sabiam. E ela sai uma pessoa sabendo, ela aproveita a vivência com aquela pessoa que sabia mais. No mundo espiritual a mesma coisa, vamos estagiar com espíritos já desenvolvidos, já luminosos, e vamos trazer aqueles conhecimentos para a nossa vida e para o nosso crescimento. Muito bem, por enquanto a maioria da humanidade não tem vivência psíquica do sono e não consegue sair das regiões periféricas da Terra. Muitos ficam dentro do próprio lar, andando para lá e para cá, fazendo serviços. E é tão curioso que uma pessoa me contava que ela, durante o sono, sonhava muito com a vizinha varrendo a folha da calçada. E essa pessoa desencarnou, e depois de desencarnar, ela foi vista muitas vezes varrendo as folhas da calçada. Ela não saía do âmbito, ela continuou ali na casa, morando na mesma casa, varrendo as folhas que caíam da árvore, até que foi instruída para ser levada a uma escola espiritual. Ainda há os casos, como Ivone Pereira conta em Recordações da Mediunidade, de quando a gente
está vivendo uma época perturbada, ou a gente está com uma... Ou se está vivendo uma época perturbada é porque está mantendo sintonia com espíritos grosseiros, né? Por comportamentos, por sofrer, eu entrei em sintonia com espíritos perturbadores. Então, nesses momentos, a pessoa, ela muitas vezes, ela entra em contato com espíritos de baixo nível que acabam por fasciná-la. O que é fasciná-la? Hipnotizá-la, retiram as suas energias, colocam ideias negativas em sua cabeça e a pessoa acorda transtornada, cansada, azeda, como a pessoa diz, acordei azeda, né? Porque esteve na sua vida com espíritos que daram o seu psiquismo. Então, Ivone Pereira conta de uma irmã, aliás, conta dela mesmo, que ela, o Dr. Bezerra, atira do seu corpo físico, ela tem um sono induzido e a leva para um aprendizado na crosta terrestre, logo perto da Terra, essa região mesmo, né, trevosa, logo depois da Terra, onde ficam os espíritos que não querem desligar-se da matéria e eles ficam ainda usufruindo do plasma dos encarnados, né, das energias dos encarnados. Muito bem. Então ela conta que ela é levada numa taberna nessa região. E ali estavam espíritos de baixo nível moral. E ela entra naquela taberna e o Dr. Bezerra de Menezes a deixa sozinha, sem a vibração dele. E ela então diz para ela, você faça o que você acha que deve fazer. Ela, como era acostumada a doutrinar espíritos na Câmara de Passe, no centro em que trabalhava, resolve fazer uma doutrinação, né? Então ela chega e começa a conversar com um espírito que estava bebendo, inclusive, né? Bebendo numa taberna mesmo, num bar. Aí ela pergunta, começa a falar para ele que ele precisava largar aquela vida, porque ele já tinha desencarnado, que ele está perdendo tempo precioso, deveria deixar essa conduta e entregar-se ao mundo maior, para ser resgatado por uma escola espiritual. E começa a falar, e o espírito dá uma gargalhada e diz, ah, sua idiota, o que você veio fazer aqui? Vai embora. Aí ela se desequilibra, ela leva aquele susto, ela se desequilibra, e ele fala para ela assim, mas que engraçado, olha o seu braço, você está com uma fratura exposta, onde você caiu, como foi? E ela olha para o seu próprio braço e vê a fratura e sente uma dor lancinante. Olha o hipnotismo, isso que é fascinação, dor lancinante no braço. E ela percebe a situação, uma médium desenvolvida como ela percebe que ela está sendo hipnotizada, ela fala, meu Deus, me ajuda. E quando ela repete, quando ela diz isso, ela olha o braço está saudável. Aí o Dr. Bezerra de Menezes a retira e fala, olha, eu deixei que você passasse por aqui. Quando a pessoa que passa, que tem vai para uma região dessa, ou entra em contato com um espírito desse, quando ela volta para o corpo, ela volta hipnotizada. Hoje, aliás, o espírito diz para ela assim, amanhã você vai cair, vai quebrar esse braço, vai ficar assim mesmo. E é normal isso acontecer. A pessoa cai um tombico de nada, fratura exposta. Uma médium nossa que deixou a casa, outro dia acabei de saber que estava chovendo e ela escorregou na calçada, em frente de casa, e teve uma fratura exposta no fêmur. Como, né? As pessoas me dizem assim, olha, eu ia indo com o meu carro, e realmente, sempre faço uma pesquisa, sempre a mesma coisa. Eu amanheci mal, eu estava tão nervosa, eu ando nervosa, a pessoa veio para desobsessão, eu ando nervosa, eu ia indo trabalhar e eu não vi nada, um branco assim, eu não vi nada. Quando eu vi, eu já estava com o meu carro acabado, foi uma batida assim que até o policial estranhou que eu estivesse na testa. Acabou com o meu carro, eu não vi, eu só vi, mal ouvi o barulho, eu vi, já tinha acontecido. É ou não é uma fascinação? Então isso tudo nós podemos estar à mercê quando nós não oramos para dormir, quando não temos essa responsabilidade de preparar-nos para dormir. André Luiz também conta em nosso lado, os irmãos devem ter lido, que
2 espíritos apareceram lá. 2 encarnados conseguiram atingir as regiões de nosso lar. Então os portões são guardados por guardiões, não é? E eles veem 2 espíritos que vêm chegando e que é um apêndice no umbigo, rodinha no umbigo. E aí ele fala, tem alguma diferença naqueles espíritos que vêm chegando? Aí a pessoa, ele fala, perguntam a ele, por intuição, ele fala, é que ele tem como uma cordinha aqui grudada no umbigo, o que é, né? Pois é, o laço que o prende ao corpo físico que está dormindo lá na caminha dele. Ele está preso, né? Então ele tem digamos, preso pelo o laço principal é no umbigo, mas que se estende a todos os centros de força, não é? Com vários filamentos. Sabe aquele laço lá tem filamentozinhos de borracha? Aqueles são os vários fios que prendem no nosso corpo, mas quando sai para longe, aquilo vai se estreitando, claro, né? Então ele diz que é muito raro alguém sair da Terra, imagina a população da Terra, né? E chegar às escolas espirituais. Mas muito bem. Então aí está os exemplos específicos. Teríamos muito a dar, mas não temos tempo, né? Mas qual que é a importância da leitura e da meditação? Qual que é a importância? Por que insistir tanto, né? A parte técnica, como eu já acabei de explicar, é que ela relaxa o cérebro. A pessoa, ela relaxa porque ela coloca uma leitura que traz para ela, acrescenta para ela, né? Se ela fosse ler uma novela policial, ela não relaxaria. Ela ficaria ainda prontinha para entrar em contato com o mundo espiritual inferior. Mas no livro, aquilo vai subir no seu patamar psíquico. Mas qual que é a importância? A importância maior é aprender do mundo espiritual. Aprender o que é o mundo espiritual, como funciona, como Kardec estudou, né? Como é lá. Porque cada vez que nós dormimos é um aprendizado para ir e voltar. Porque indo e voltando todas as noites, quando nós desencarnarmos, sabemos qual é o caminho e vamos e ficamos. Porque senão fica como aquela pobre irmã que morreu e foi varrer a calçada. Era tudo que ela treinou para ficar em casa varrendo a calçada. Outros ficam lavando louça no seu serviço ali onde está, né? Muito bem. E aprendendo do mundo espiritual, aprendendo de mim enquanto espírito eterno, porque eu estou nessa vida transitória na Terra, mas sou um espírito eterno. Então, aprendendo de mim enquanto espírito eterno, eu vou entender quais são os caminhos da minha predestinação. Eu vou saber o que eu vim fazer na Terra. Horas. Que as minhas horas não foram feitas para eu jogar fora, né? Minhas horas foram feitas para eu aproveitar até o último segundo para o meu crescimento. É para eu aprender aqui na Terra que eu tenho um caminho a palmilhar. E que cada momento aqui deve ser levado nessa direção, de palmilhar o melhor possível esse caminho e com responsabilidade. Porque assim nós conquistamos energias para bem acordar. Se eu sei dos meus caminhos, se eu vou ao mundo espiritual e entro em contato com entidades superiores que me ajudam, me treinam para saber palmilhar meus caminhos, aí eu acordo feliz, estou dentro do contexto, eu estou em harmonia com a minha destinação. Mas se eu acordo infeliz, se eu não sei bem qual é o meu caminho, se eu acho que a vida é uma coisa horrível, que eu tenho que levar um peso nas costas, como dizia uma irmã, inclusive bem velhinha, hein? Uma senhora dos seus quase 90 anos. E olha que coisa curiosa, uma irmã dos seus quase 90 anos, mas parecia que tinha uns 65, 70, tanta plástica a pessoa fez. Muito esticadinha. Porque não acreditava no mundo de lá, só no mundo de cá. Então ela se preparava para viver o mundo daqui, focalizada no mundo daqui. Mesmo assim dizia que era uma tristeza a vida. Por que era uma tristeza? A gente tem que pagar a conta, trabalhar, para comer, comprar umas comidas, umas coisas para ter, e para nada, que era uma humilhação, que a vida era uma constante humilhação que Deus impunha. Não é isso. Estava já com seus quase 90. Olha que chance belíssima de uma vida grandiosa, que ia se escoando, né? E se nós aprendemos do mundo espiritual, começamos a saber, eu vim para tal coisa, eu vim para evoluir. Sofrimentos, vou passar.
São provas que estão no meu caminho, fazem parte da minha caminhada, mas eu vou passar sobre as provas, não as provas vão passar sobre mim. Se nós não temos esses ideais, acordamos pela manhã cansados, tristes, e muitas pessoas têm um trajeto assim durante o dia. Acordam, né? E dizem, acordei com o pé esquerdo. Aí tomam um café preto e saem, pegam o carro e vão trabalhar. No tráfico, tudo parece que conspira contra elas. Passam várias situações desagradáveis, xingam um, brigam com o outro, mas chegam no escritório. Lá chegando, o chefe também não teve uma noite legal. Passa um dia terrível, leva bronca, nada dá certo, parece que tudo conspira contra. Aí ela chega a hora de almoço. Como ela já acordou cansada, ela fala, eu vou descansar agora. Então ela come e dorme um soninho, o que também poderia ter aproveitado para poder estar conversando com a pessoa que necessitasse de uma conversa, ou simplesmente, se há oportunidade, sair um pouco a caminhar. Algumas companhias oferecem, né, essa chance de sair, ou tem quem trabalha em loja, sair um pouco a caminhar, visitar uma praça, se tiver a possibilidade, se tiver dentro do contexto. Mas a pessoa fala, eu vou dormir, porque eu já não dormi. E começa a tarde também passa ali, né, com os seus solavancos, né, com seus percalços. À noite ela passa uma volta, vem de novo com os seus percalços do tráfico, as tristezas do tráfico, sabemos qual é. Chega em casa, mal cumprimenta as pessoas, janta e se sente na frente da televisão. E aí tem um agravante, né? Um agravante terrível, porque as pessoas gostam muito de TV no quarto, né? Porque diz que dá status. Quanto mais televisão tiver na casa, mais a pessoa é bem de vida, né? E pior ela é psiquicamente, né? Mas aí a pessoa vê televisão e às vezes briga um pouco, o cônjuge discute um pouco, né? Troca umas indelicadezas, vê televisão até a última hora, quando o sono já pegou a pessoa, ela desliga a televisão e dorme. Tem esses filminhos deliciosos da nossa época, não é? Esses filmes assim que marcam uma agressividade, né? Uma violência intensa, então bem perturbada, bem sintonizada com a violência, a pessoa dorme. E aí quando ela acorda, começa outra vez aquele mesmo caminho, né? Percorrendo aquele mesmo caminho do dia anterior. É uma das maiores tragédias psíquicas do nosso dormir. A pessoa fica pontuando aquela violência, fica levando aquilo para a sua vida depois adormecida. E além de, quando não é violência, é filme pornográfico. Eles se alugam filmes pornográficos que só conspurcam, que só põem em contato com espíritos sofredores, né, sofridos. E mais ainda, o quarto é um lugar que devia ter uma psicosfera específica para o sono e para o amor, para aqueles que são casados, né, que tem o parceiro. Porque a nossa câmara de dormir, né, é um lugar, a nossa câmara de dormir é um lugar onde devia ter toda a nossa psicosfera, né, toda a nossa ambientação psíquica que nos levasse a uma vivência de respeito mútuo. Lembra André Luiz em Missionários da Luz, quando vai ter a ligação de Sigismundo com o seu corpinho, que naquela noite o casal já levaram o espíritozinho para dentro da casa, o casal vai ter um contato físico e eles vão ligar o espírito ali. Já está ali o espírito na casa, né? Aí eles falam assim, o André pergunta, mas nós vamos assistir? Ele diz, não, depois que o casal tiver se relacionado, porque esse daí é um casal que vive no amor e no respeito. Ninguém pode perturbar esse respeito, essa psicosfera de respeito que eles gozavam, porque eles eram merecedores disso. Então vejam vocês, o espírito poderia entrar lá a hora que quisesse, mas sabia que não devia. O espírito inferior não pode. E há toda uma vibração em que não bate com ele, que ele não foi chamado. Já não há sintonia com ele. Já o casal que se une, muitas vezes depois de assistir um filme pornográfico, para ter mais sensação,
ele já está em sintonia com espíritos de baixo nível, e esses espíritos ficam ali. Se ele sempre diz que quem faz sexo sem respeito, apenas pela sensação, não faz sexo com o parceiro, faz sexo. Uma coisa que eu gostaria de deixar assim, como uma vivência, um exemplo de vivência. Mais ou menos há uns 14 anos atrás, eu perdi uma irmã com câncer. Todo mundo sabe como é duro você acompanhar o desenho com câncer, né? E a gente sofreu muito, tinha menos experiência, sofremos muito. E eu me lembro assim, às vezes eu dormia pela madrugada, chorava, às vezes eu via, pensava como ela estaria no hospital. E às vezes a veneziana clareava e eu ainda não tinha adormecido. Eu sofria o dia todo as minhas angústias e vivendo as angústias depois de adormecer, da vida psíquica também. Então foi uma época de uma tristeza intensa, porque a gente viu o sofrimento dela e não pautou pela fé e pela serenidade, né? Então a família sofreu demais. E aí passou, a gente também se encontrou, foi buscando a serenidade, né? Sabendo que era a vontade divina, aceitando a vontade de Deus com amor, e a serenidade voltou na família. Aí também por essa ocasião, eu comecei a praticar a meditação, um pouquinho mais além, a meditação, né, e as boas leituras, a meditação mais assim acirradamente, e era muito curioso, que só depois que eu fui passando pela dor, a gente ainda muitas vezes não consegue ver o que se passa, mas depois que eu tinha repletado o meu ato de dormir, com meditações, com cânticos, né, eu cantava a Ave Maria às 6 horas antes da prece. Quando tinha todo o quarto estava repleto daquilo, era muito curioso que às vezes quando eu passava, eu estava naquele lado, eu ouvia cânticos, parece que pedaços de música. Às vezes eu punha também para meditar, eu punha uma música suave, então aqueles acordes da música pairavam no ar. E aí que eu parei para pensar que na época anterior, quando eu dormia na dor e acordava na dor, que também havia soluços no ar. Fiquei muito espantada, porque eu não parei para notar que às vezes eu ouvia, eu pensava, quem chora? Serei eu que choro? Mas era o psiquismo que chorava. A dor estava ali, né, permeando o lar, permeando o ambiente de dormir. Então a gente começa, há que passar pela dor, né? É só no sofrimento que a gente consegue aprender e que consegue trazer, assim, depois aproveitar melhor a parte da paz, né? Depois do sofrimento vem a bonança, é muito melhor aproveitada. Mas aí a gente começa a ter um conhecimento de como lidar com a dor, para que ela não passe sobre nós, que nós passemos sobre ela, senão a gente não aproveita. Aquilo parece que deixa uma marca profunda, não deixa, o aprendizado não é maior que a dor, apesar que o aprendizado a dor sempre traz, né? Muito bem, então nós vamos finalizar falando um pouquinho só sobre o sonho. E porque nós temos 4 fases do sono, eu havia dito, né? Nós temos a fase 1, 2, 3 e 4. E a fase, nas 2 primeiras fases do sono, nós temos os sonos chamados reais. Apesar que todo sono é real, mas sonho mesmo. Porque você não se lembra dos seus sonhos, não se lembra com facilidade dos seus sonhos nas 2 primeiras fases do sono. Nós lembramos com facilidade dos sonhos antes de acordar, não é assim? A gente está sonhando, depois você acorda. Ou você acorda e ainda é de noitão, mas você acorda porque você dormiu com o cérebro descongestionado e você percorreu as 4 fases com mais eficiência. Porque uma pessoa que tome remédio, ela dorme 12 horas e não percorre as 4 fases. Sono completo, nem com 12 horas de sono. Uma pessoa que abençoa as suas horas, que ela usa todas as suas horas no bem, é uma pessoa fortalecida que pode dormir 4 horas. E ela percebe que a gente percorreu as nossas fases, e você acorda no meio da noite e você lembra de um sono. É um sono, ou porque é um sono relativo também às 2 fases primeiras, e é um sono, pode ser os sonos pré-monitórios, sono de coisas que vão acontecer.
Você pode ter essa mediunidade. Ou é aquela vivência mesmo, você encontrar espíritos de desencarnados, ou de pessoas que viveram, que você conheceu e que agora são desencarnados, ou pessoas que são desencarnados de outras vidas, que você lembra, encontra, conversa, que legal, foi tão legal, encontrei uma pessoa assim, assim, assim. Ou pode ser encarnado num outro lugar que você não conhece, mas que também dormiu na casa dele, e vocês se encontraram, conversaram. Então são essas vivências belas que a gente tem nas duas primeiras